Olá pessoal do Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Estamos estudando a Lei 8.112 de 1990 e hoje vamos ver alguns tópicos importantes presentes na lei a respeito dos vencimentos e da remuneração dos servidores públicos, tá ok? Então, vem comigo no slide. Olha lá, vencimentos e remuneração. O primeiro tópico importante é que a Lei 8.112 determina que a remuneração do servidor ela é irredutível. Lembrando que essa irredutibilidade da remuneração ela consiste no valor total da remuneração. Então, isso não significa, não abrange as parcelas individuais da remuneração. O importante é que a remuneração global, a remuneração total do servidor, ela não reduza, tá? A remuneração do servidor é irredutível. A remuneração global e não parcelas individuais. O segundo ponto é que a remuneração ela não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, esse ponto aqui é autoexplicativo. A remuneração ela não pode ser, em hipótese alguma, inferior ao salário mínimo. A Lei 8.112 também dispõe que, em regra, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração. Então, a regra é que nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração. Porém, a lei ela prevê aqui algumas exceções. Então, pode incidir algum desconto sobre a remuneração do servidor, primeiro, por imposição legal ou mandato judicial. Então, por exemplo, aqui a imposição legal, a lei orgânica do TCU, a Lei 8.443 de 1992, ela autoriza que as multas impostas pelo TCU sejam descontadas na remuneração do servidor. Então, o servidor, o agente público que foi multado pelo TCU, pode ter o valor dessa multa descontado lá da sua remuneração. E também por uma decisão judicial. Temos aqui, por exemplo, os casos de pensão alimentícia, que pode ser um desconto que pode incidir sobre a remuneração do servidor. A segunda ocasião é nos casos de empréstimo consignado, quando autorizado pelo servidor. Então, que é uma situação bastante comum no nosso dia a dia, a questão do empréstimo consignado. A lei autoriza que esses empréstimos sejam descontados diretamente lá do contra-cheque do servidor. Porém, desde que autorizado pelo servidor. Então, o servidor ele deve realizar uma autorização expressa para que esse empréstimo consignado seja descontado da sua remuneração. Um detalhe aqui a respeito do empréstimo consignado é que ele é feito a critério da administração. Então, a administração, se ela entender que não é oportuno ou conveniente aquele desconto, ela não irá processá-lo, tá ok? Porque a administração é que processa o contra-cheque do servidor, a administração é que inclui aquele desconto na remuneração. Se ela entender que essa inclusão não é oportuna ou conveniente, por qualquer razão, ela não irá realizá-lo, tá ok? Então, o empréstimo consignado ele é feito a critério da administração e também ele é feito com reposição de custos pela entidade credora. Então, lá o banco, que é por exemplo, o banco, a financeira, que vai ser a beneficiária dessas parcelas que serão descontadas da remuneração do servidor, ela deve ressarcir a administração dos custos que a administração ela arca para realizar esse desconto direto do contra-cheque do servidor. A terceira situação em que pode incidir algum desconto sobre a remuneração do servidor é no caso de reposição de pagamentos a maior efetuados pela administração. Então, pode ocorrer, por exemplo, da administração, por um erro operacional ou por algum erro de interpretação da lei, incluir ali no contra-cheque do servidor alguma parcela, alguma vantagem, algum adicional a que aquele servidor não faz jus. Então, a administração ela concedeu àquele servidor uma parcela indevida. Posteriormente, esse erro foi identificado, então a administração ela pode repor esses pagamentos indevidos fazendo um desconto nos contra-cheques seguintes do servidor. Então, pode incidir algum desconto na remuneração do servidor para repor esses pagamentos a maior efetuados pela administração. Outro caso em que a administração pode descontar diretamente da remuneração do servidor é nos casos de indenização de danos ao erário causados pelo servidor, desde que haja consentimento deste. Então, atenção nesse ponto aqui.
Por exemplo, o servidor, ele comete algum ato de gestão ilegal que causou um prejuízo ao erário. Então, esse ato ele é apurado em algum processo administrativo e é imputado ao servidor a responsabilidade por aquele prejuízo. Então, o servidor ele deve ressarcir esse prejuízo que ele causou ao erário. Nesse caso, a administração ela pode descontar o valor desse prejuízo da remuneração do servidor. Porém, para a administração fazer esse desconto dessa indenização, deve haver o consentimento do servidor. Então, aqui, diferentemente desse caso que falamos anteriormente da reposição do pagamento de pagamentos a maior, na reposição não precisa haver o consentimento do servidor. Já aqui na indenização de danos ao erário causado pelo servidor, deve haver o consentimento. Se o servidor ele não der esse consentimento, se ele não autorizar que a administração faça o desconto diretamente na sua remuneração, a administração terá que buscar na via judicial esse ressarcimento, ok? Então, é muito importante isso aqui. Nos casos de indenização de danos ao erário, o desconto diretamente da remuneração do servidor, dessa reposição, pode ocorrer apenas se houver o consentimento do servidor. Um ponto importante aqui a respeito desse assunto é tratado aqui na jurisprudência do STF e também na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, é que os pagamentos recebidos de boa-fé pelo servidor, eles não precisam ser devolvidos. Então, o servidor, naquele caso em que a administração paga ao servidor algum adicional, alguma vantagem a maior, se o servidor ele receber de boa-fé esse valor, ele não precisa devolver. Por quê? Por causa da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais. Então, o servidor, ele de boa-fé, ele recebe aquela parcela da administração, aquela parcela não é devida, mas o servidor de boa-fé, ele recebeu. E essa remuneração do servidor serve para ele sustentar ele próprio, para sustentar a sua família. E ele também, ele acreditou na administração. Existe aqui a presunção de legalidade do ato administrativo. Então, o servidor de boa-fé, ele não, segundo a jurisprudência, ele não pode ser penalizado nesses casos. Então, nos casos de pagamentos recebidos de boa-fé, essas parcelas a maior pagas ao servidor, elas não precisam ser devolvidas. É lógico que, a partir do momento em que for identificada a ilegalidade desse pagamento, o servidor não mais receberá essas parcelas. Então, dali em diante, ele não mais receberá. Porém, ele não precisará também devolver aquilo que ele recebeu no passado. Tá aí, pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês. Um abraço e até a próxima.